Bom dia, crianças. Hoje, 9 de junho de 2020. Dormiram bem? Como estão? Bom, nós vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. E na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos lá para a página 60 do livro de português. E nós vamos falar sobre a culinária brasileira. O que é culinária? Nesse contexto, culinária brasileira, crianças, é o conjunto de pratos, tá? É o conjunto de pratos do Brasil, né? Que as pessoas consomem no Brasil. São os pratos característicos do Brasil, que compõem a culinária brasileira. E ela é rica em vários ingredientes trazidos tanto pelos povos indígenas, quanto pelos africanos, quanto pelos portugueses. Lembrando que os africanos vieram para o Brasil como escravos. Aí tínhamos os portugueses que também vieram para colonizar o Brasil. E cada um desses povos deixaram a sua marca dentro da culinária brasileira. Então vamos lá. Muitos alimentos que comemos hoje foram trazidos pelos portugueses e africanos. No Brasil, esses alimentos se juntaram ao que era consumido pelos indígenas, como mandioca, peixes, batata, milho, inhame, frutas silvestres. Você vai ler agora um texto que fala da contribuição africana à culinária brasileira. Olha só, influência africana na culinária brasileira. Você sabia que os negros africanos deram uma importante construção para a culinária brasileira? Eles introduziram ingredientes diferentes como o leite de coco da Bahia, o azeite de dendê, a pimenta malagueta. Aí vem a pergunta 1. Você conhece algum dos alimentos citados no texto? Quais? Você conhece lá o coco da Bahia, o leite, a pimenta malagueta? Se você conhece, você escreva aqui para mim, por favor. Número 2. Quais desses alimentos são mais comuns na sua região? Quais desses alimentos? O leite de coco da Bahia? A pimenta malagueta? O azeite de dendê? Tem alguns aqui que são comuns na nossa região? Nós temos também lá, olha só. A mandioca, peixes, batata, milho, inhame, frutas silvestres. Quais são os ingredientes mais comuns na nossa região? Número 3. Agora vamos falar um pouco da influência dos portugueses. Entre outras contribuições, eles introduziram no Brasil o uso do sal e o açúcar. Então, olha só, que coisa mais interessante, né? Os portugueses introduziram no Brasil o uso do sal e do açúcar, porque isso não tinha pela população indígena. Eram ingredientes desconhecidos pela população indígena. Vamos lá. Com eles descobrimos o feijão, aprendemos a fazer acarajé, vatapá, caruru, mungunzá, angu, pamonha e muito mais. A culinária africana para a nossa cultura é tão importante que o acarajé virou patrimônio nacional. Nossa, quanta coisa gostosa! Quem escreveu esse texto foi? Esse texto foi retirado da turminha do MPF, que é do Ministério Público Federal, Influência Africana na Culinária Brasileira. Está lá disponível no site Nossa Cultura Afro-Brasileira, tá? Quem quiser pesquisar, está lá na internet. Você acha que o hábito de usar o sal e o açúcar na culinária foi importante para os brasileiros? Por quê? Crianças, claro que deu uma revolucionada, né? Nossa, é tão gostoso o gosto do sal, o gosto do açúcar, ele dá uma transformada no prato, no alimento que está sendo preparado. Isso foi de grande valia, né? Vamos lá, outros povos que vieram para o Brasil também contribuíram para a nossa culinária, como os italianos e os árabes. Faça uma pesquisa para descobrir algum alimento trazido por esses povos. Peça ajuda aos familiares. Conte aos colegas o que você descobriu. Gente, aqui na letra A, você vai fazer uma pesquisa para descobrir algum alimento trazido para a nossa cultura pelos árabes e pelos italianos. Vão escrever lá no caderno de língua portuguesa. Não esqueçam do cabeçalho, né? Ao invés de contar para os colegas, vocês vão escrever no caderno de língua portuguesa. Não esqueçam do cabeçalho. Beijo, boa aula, amo vocês.